Estamos gravando, senhores. Bom, dúvidas? Dúvidas? Vamos em frente. Continuar aqui com aquele tópico que eu estava discutindo. Eles estavam na página 5 das notas de aula. E aparece aqui, não. Então vou ter que vir aqui. Alguém pediu para entrar? Sim. Tenho que vir aqui. PDF no website. Notas. Tópico 7. Isso. Estávamos entrando aqui. Seção 7.3. Equilíbrio no mercado de câmbio. Então a gente vai usar agora essa discussão. Vamos usar a discussão que a gente teve na aula passada para apresentar um modelo, um gráfico bem simples para a gente discutir a determinação da taxa de câmbio. Como qualquer modelo econômico, haverá algumas variáveis exógenas, ou seja, que são dadas fora do modelo, que nós não vamos discutir aqui. No próximo tópico, algumas dessas variáveis exógenas serão, no jargão dos economistas, endogenizadas, ou seja, nós vamos partir deste modelo que aqui está, pegando esse modelo, ampliá-lo, ter um modelo mais complexo, e algumas das variáveis que antes eram exógenas virarão endógenas. Tá? Então, aqui nessa primeiro bullet item, no modelo discutido no tópico anterior, tópico 6, nós tínhamos um modelo com, nós falamos da determinação de variáveis reais, taxa real de juros, taxa real de câmbio, era um modelo para o longo prazo. E também de saldo comercial, né, e movimento de capitais. É um modelo para o longo prazo. Modelo, aqui nós só vamos estar pensando em variáveis nominais, especificamente a taxa nominal de câmbio. É um modelo para o curto prazo. Perguntas até aqui? Então, no penúltimo bullet desta página, eu menciono que haverá equilíbrio no mercado de câmbio quando no agregado. O que quer dizer no agregado? Se eu olhar para todos os agentes conjuntamente, colocar assim, oferta e demanda. Uma maneira de se pensar, aquilo que, dado o preço, o preço prevalente no mercado, aquilo que as pessoas desejam comprar é exatamente aquilo que o conjunto dos agentes deseja vender, ou seja, você tem igualdade entre quantidade demandada e ofertada. Você pode pensar, então, o que esse no agregado quer dizer o seguinte: o total dos agentes, em termos líquidos, não desejam trocar os seus ativos em reais, moeda doméstica, por ativos em dólar. Ou seja, haverá algumas pessoas querendo vender dólar, porém, em termos de quantidade de dólar que as pessoas desejam vender, essa quantidade, desculpe, terá que ser igual à quantidade de dólar que outros agentes desejarão comprar, tá? Bom, desculpe, antes de eu ir para a última oração desse bullet, alguém quer fazer uma pergunta? Então, eu digo, lembra, quando a gente começou esse capítulo, esse tópico, desculpe, a gente aqui, nós discutimos um modelo bem simples, aqui na seção 7.21, sem risco nenhum. Estamos de volta para esse mundo, sem risco, tá? Esse contexto, não tem risco. Vou deixar aqui, vai ser uma abordagem bem simples. Então, lembrem, que na página 4 das notas de aula, ou para refrescar a nossa memória, na página 3 eu enunciei isso aqui, esta igualdade. Embaixo. 3. Está aparecendo esse 3 aqui ou está muito no cantinho? Não, está aparecendo, né? Ninguém protestou. Vou assumir que está aparecendo. Está aparecendo, professor. Obrigado, Rafaela. É bom que vocês respondam para não passar vergonha no YouTube.
Senão, ia vai lá, olha lá, o cara fica dando aula, os alunos não dão bola para ele, coisa feia. Obrigado, Rafael. Agora aqui o item 4, a expressão 4. Lembra? Eu até falei, essa é a versão exata da condição de paridade de juros para aquele modelinho bem simples. Aí eu mencionei pouco depois que haveria uma versão aproximada, você fazia uma simplificação, usava o fato que esse produto aqui, R vezes delta, é aproximadamente igual a zero, para dizer que então o R seria igual a R mais R asterisco mais delta. Taxa nominal de juros precisa ser igual a taxa, desculpa, a taxa nominal de juros doméstica tem que ser igual à taxa nominal de juros dos Estados Unidos mais o delta, onde delta, lembrem, era a taxa de variação da taxa de câmbio. Ele tinha essa propriedade aqui. Onde o E é a taxa nominal de câmbio. Bom, a gente vai trabalhar com essa expressão quase. Por exemplo, como já falei, é uma versão aproximada, mas os livros textos usam com frequência. E nem mencionam que é a versão aproximada, às vezes. Por exemplo, Krugman, o manual do Krugman-Obstfeld, o modelo que da onde eu tirei o modelo que a gente está discutindo, ele utiliza essa versão aproximada 4. Então, lembre, quando a gente estava discutindo esse modelo, a gente até falei, olha, se ao invés de, por exemplo, aqui ao invés de igual, podemos fazer na 3, como não, vamos usar 3, que foi aquela que a gente discutiu, mas valeria a mesma discussão para 4, se você assumir que a 4 é uma aproximação boa o suficiente. Se acontecer isto aqui, vai ter um fluxo imenso, uma quantidade muito grande de capital, imensa mesmo, ingressando no Brasil. O capital vai estar saindo loucamente dos Estados Unidos e vindo para o Brasil. Isso não é consistente com a situação de equilíbrio. Basicamente, vai ter um bando de gente trazendo dólar para o Brasil, dizendo: eu quero vender dólar aqui no mercado brasileiro para pegar reais. Senão, a gente não teria uma igualdade entre quantidade demandada e quantidade ofertada de dólar no mercado cambial no Brasil. Similarmente, se a gente tiver o menor o que vai acontecer? Todo mundo vai querer tirar dinheiro do Brasil e mandar para o exterior. Então, vai ter muita gente querendo se desfazer de reais ou adquirir dólares. Mais uma vez, não haverá igualdade de quantidade demandada e quantidade ofertada de dólares. Então, para que haja equilíbrio, a gente precisa equilíbrio no mercado de campo, ou seja, uma condição necessária, não estou dizendo que é a única coisa que tem que acontecer, mas isso vai ter que acontecer, senão, porque se há 3, ou seja, se não acontecer disso aqui, a gente ter a igualdade, se a 3 for violada, tem um mundo de capital entrando ou saindo do Brasil, e nesse caso não há equilíbrio no mercado de câmbio. Então, para que haja um equilíbrio no mercado de câmbio, a condição 3 tem que ser satisfeita. Talvez haja alguma outra, mas a 3, alguma outra condição que tem que ser satisfeita, mas o fato é que a 3 tem que ser satisfeita. Aí, como eu já mencionei, vai trabalhar com a 3, a gente vai trabalhar com a 4, que é a versão aproximada da 3, conforme o manual do Krugman-Obstfeld. Bom, então voltando aqui para a página 8 das notas, não, página 5 das notas de aula, eu fecho o penúltimo bullet item, falando dessa sentença aqui. Em um mundo sem incerteza, que era aquele modelinho simples que a gente discutiu na seção 7.2, é preciso que a igualdade 5 seja satisfeita para que haja equilíbrio. Aí eu digo, lembre que o delta, então 5 está escrito aqui no quadro, também tem nas notas de aula. Meu Deus. Espera aí. De 5. Quem é a 5? Está dando uma confusão aqui. Eu troquei a numeração, peço desculpas, tá? Vou fazer aqui a correção. No quadro eu errei, tá? Se você for olhar as notas de aula e vocês estão debochando, olha lá, ele errou a numeração. Para todo mundo comentar lá no YouTube. A numeração correta é essa que está em vermelho, gente. Na nota de aula está assim, eu coloquei em vermelho. Peço desculpas por isso. Então, voltando aqui para o PDF. É preciso que a igualdade 5 seja satisfeita em equilíbrio. Então, aqui está a 5. R
igual a R asterisco mais delta. Aí eu digo nas notas de aula, lembre que o delta é dado por essa expressão que aqui está. Como mais à frente, virando a página das notas de aula, eu digo o seguinte, como mais à frente, ou seja, algumas linhas, ou uma página à frente, eu não me lembro exatamente aonde, porém, em algum momento, não muito no futuro, um trecho deste jogo de notas de aula, não muito distante do trecho que nós estamos no momento, nós utilizaremos subscritos, ou seja, lembra, a gente vinha usando assim, por exemplo, no modelo anterior, a gente usou Q1, subscritos 1 e 2 para falar taxa real de câmbio no equilíbrio 1, taxa real de câmbio no equilíbrio 2, ou seja, o subscrito. Isso cria aqui um pequeno problema para a gente, né? Que problema, professor? Peço que vocês olhem para isso aqui. O leitor desatento, o aluno desatento, o professor desatento, pode olhar rapidamente para isso e pensar, esse 1, esse 0 quer dizer taxa de câmbio no equilíbrio 0, e o 1 quer dizer taxa de câmbio no equilíbrio 1. Não é isso. O 0 e 1 aqui são datas. É o dia de hoje, um ano, um mês à frente. Tá? Todo mundo entendeu esse pequeno problema que a gente tem aqui nesse momento? Alguém não entendeu? Acho que sim, professor. Obrigado. Então, eu vou fazer o seguinte, para evitar essa confusão, vou me dar o direito de fazer uma pequena mudança de notação, inclusive, eu acho que o Krugman e o Westpheld, eles fazem isso também, mas aí já peço desculpa, já não tenho certeza, mas você... Não fazem, não. Lá é um pouquinho mais chata até, a notação. Eu vou botar, o E1 vai virar E+. E o E0 vai virar um E sem indicação nenhuma, tá legal? Então, quem era zero, eu passo a chamar só de E. Então, E é a taxa de câmbio hoje. E esse mais, se quiser, eu não coloquei, porque é como se fosse mais uma data à frente só. Tá legal? Porque agora eu posso, quando eu voltar a usar o subscrito, vou estar falando equilíbrio 1, equilíbrio 2, equilíbrio 3, assim vai. Tá? Alguma pergunta até aqui? Então, agora que eu fiz essa mudança de notação e o delta está escrito desse jeito, eu vou jogar apagar o delta que aqui está, trocar por essa fração que aparece. Vou escrever, então, aquilo que eu estou procurando. Aqui, a expressão 9. Aquilo que eu quero escrever. Eu vou dizer assim, é simplesmente a 5 de uma forma um pouco mais extensa. R igual a R asterisco, mais eu apago o delta e coloco aquela fração que está aqui embaixo. Isso é a expressão 9. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, agora, vamos discutir um pouco essa igualdade. Eu digo assim, suponha que nós sabemos os valores de R e R asterisco. Dado o E+, ou seja, tomando isto aqui como dado, se eu conheço esta e esta aqui, essas três aqui são conhecidas, eu posso usar a equação 9 eu posso resolver a 9 para o E, tá claro? Então, eu fico com uma equação, uma variável. Tá? Aí eu digo, de forma similar, se eu tomar como dado o R asterisco e a taxa de câmbio hoje, eu posso dizer quem é o E mais, tá legal? A taxa de câmbio é um passo à frente. Ok? Aí no terceiro asterisco eu digo o seguinte, todavia, não há como utilizar a expressão 9, acabei de verificar, talvez para ficar mais claro, utilizar apenas 9, né? Tão somente a expressão 9. Para determinar simultaneamente o E e o E+. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha para a expressão 9. Se eu conheço o R e o R asterisco, ainda sobrariam duas variáveis, o E e o E+. E não tem como, com uma equação, achar duas variáveis, resolver uma equação para duas variáveis, né? Você tem uma equação, você resolve para uma variável. Se você tem duas variáveis, você tem que ter duas equações. Tá?
Então, essa 9 que a gente está trabalhando, a gente pode pensar o seguinte: ela se é para fixado, tomando como dado as taxas de juros. Se a gente aceitar que o E mais está dado, a gente pode fazer uma conjectura sobre o E. Ou, tomando como dado as taxas de juros, aceitando que nós sabemos quem é o E, podemos falar alguma coisa sobre a taxa de câmbio um passo à frente. Perguntas? Então, aí eu aqui nas notas de aula eu digo o seguinte: estou entrando neste momento, nesse trecho aqui. Ou seja, podemos utilizar a taxa de câmbio presente, ou seja, o E, e as taxas nominais de juros para determinar a taxa de câmbio uma data à frente. Desculpe, isso aí é a discussão que eu já fiz, né? Então, vou pular esse trecho. Aí eu só vou mencionar aqui no asterisco, no próximo tópico, nós vamos utilizar o modelo monetário balanço de pagamento para determinar a taxa de câmbio de longo prazo. Aí, quando a gente vai, basicamente, o que vai ser feito, eu vou dizer o seguinte: a gente vai ter um outro modelo, que é o modelo monetário balanço de pagamento, nós já discutimos, que vai determinar o E+. Aí a gente vai ter o R como dado, o R asterisco como dado, o E+ como dado. Aí a gente vai determinar o E. Tá? Perguntas? Aí eu digo o seguinte: para referência futura, nós iremos atribuir o nome F para a expressão do lado direito do 9. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então vamos repetir aqui. 9. Reescrever aqui a expressão 9. R igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. Eu estou tentando dizer o seguinte: isso aqui, se não for parecendo, para ser uma chave esleitada. Isso aqui eu vou chamar de F, essa expressão do lado direito. Ah, por quê? Porque em algum momento eu vou ter um gráfico onde eu vou desenhar uma curva representando essa expressão, esse valor, o valor do lado direito. Então, se você quisesse pensar nisso aqui, esse modelo simples, curva de oferta e demanda, imagine se a gente não chamasse a curva que nós chamamos de curva de demanda curva de demanda. Fosse ficasse falando toda hora: curva que representa as decisões, as escolhas do consumidor, levando em conta suas preferências, renda, preço dos outros bens. Imagine se a curva de demanda não tivesse esse nome curtinho, tivesse que usar uma frase imensa. Então, eu vou dar um nome para essa curva aqui, para esta disciplina, para a nossa discussão, curva F. Mas só para não haver dúvida, curva F é um nome que eu estou dando aqui agora. Não sei de ninguém ter usado isso. Por exemplo, inclusive, eu falei: esse modelo tem lá no Krugman Obstfeld, eles não usam, não chamam de F. Fico descrevendo uma expressão imensa. Curva que representa o retorno dos investimentos feitos no exterior. Aí eu vou chamar de F. Então, assim, dito isso, se você for falar de curva de demanda e oferta com qualquer aluno, qualquer pessoa que está fazendo graduação em economia, que já está com 1 mês e meio, 2 de aula, no primeiro semestre, ele sabe o que é curva de demanda e oferta. Mas se for falar o que é curva F, qualquer pessoa lá no estudo de economia vai olhar: o que é isso? Onde você tirou isso? Tá, não é um. Então, curva F é só. Está usando esse nome, essa terminologia, só aqui para os efeitos dessa disciplina. Para poupar o nosso tempo, escrever um pouco menos. Bom, perguntas? Não? Aí eu apresento, então, a expressão que eu chamo de 10, que é a formalização disso que está aqui, simplesmente. Quem é o 10? Tchan, tchan, tchan. Muito complicado, hein? É complicado que eu esqueci de trocar a caneta aqui. Vamos ver se eu consigo. Isso aqui não, só bater aqui. 10. Eu estou dizendo que F é igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. Então, essa é a expressão 10. Observem agora, senhores, que a gente pode dar uma simplificada
absolutamente trivial reescrever, não diria, perdão, não necessariamente simplifica, mas reescrever essa expressão 10 dessa fórmula aqui, desta forma aqui. Seria menos E sobre E, né? Mas E sobre E é conhecido, é o popular número 1. Perguntas até aqui? Agora vamos olhar aqui uma coisa. Vamos agora. Por que você fez isso? Que vai ficar mais fácil uma análisezinha rápida que a gente vai fazer aqui agora. Então, olhando para essa expressão, isso era para ser uma linha reta. Desculpe, senhores. Eu não estou sobre a influência de drogas, álcool, nada do tipo. É minha dificuldade mesmo. Ok. Era para ser uma linha reta, mas ficou um pouco melhor do que aquela que a gente tinha antes. Com sorte, um dia, não sei quando, nós voltaríamos ao ensino presencial e eu poderia escrever num quadro verdadeiro. Né? Bom, então vamos lá. Suponha que acontece uma elevação no R asterisco. O que a gente pode dizer? Essa seta dupla aqui, que eu vou circular agora, essa é assim, seta dupla, tá? Não é uma seta assim, não, tem que ser seta dupla. Então, já uma notação matemática. Lê este símbolo, por exemplo, quando você escreve assim, você lê da seguinte maneira: x é maior que y, para deixar claro. 10 é maior que 5, tá? Então, você lê esse símbolo aqui, você lê como maior que. Então, aquele símbolo que está circulado aqui, ali, aquela seta dupla, você lê como implica. Então, um delta R positivo, um acréscimo no R asterisco, delta R asterisco ali, desculpa, implica, vamos olhar aqui para a expressão, mantendo as demais variáveis constantes, do lado direito, né? Isto aqui não mudou, o R asterisco aumentando, a gente conclui que o F tem que crescer. Tá? Eu queria apagar esse segundo círculo aqui. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Aí eu pergunto o que acontece quando o E mais aumenta. Ora, isto aqui está mantendo constante, o número 1 é uma constante, o E a gente está mantendo constante, então quando o E mais aumentar, a gente tem um ΔF positivo. E a última coisa que a gente discute aqui é que quando o E aumentar, o F cai. Porque o E está no denominador aqui. Ó. Tá? Os números envolvidos são todos positivos. E tem um sinal de mais ali também. Tá? Perguntas? Então, feita essa discussão, eu agora quero representar esta curva F num gráfico. O problema é... mas que gráfico? Vamos lá. Nós, tradicionalmente, trabalhamos com uma frequência, quando fazemos um gráfico, com duas dimensões, né? O eixo horizontal e o eixo vertical. Às vezes, em algum momento, eu cheguei a ver... Não, vou colocar algo assim. Não, vou deixar assim, só lidando com números positivos, não negativos. Às vezes tem um desenho desse jeito, né? Que aqui seria uma terceira dimensão. Tá? Aí tem que imaginar. Mas o fato é que visualmente, você tem no máximo 3 dimensões. No papel, você consegue colocar de forma absolutamente precisa somente 2, né? E, por exemplo, quando você lida, de mais uma vez, com esse gráfico aqui, está pensando, falando só da curva de demanda, você está representando como que a quantidade demandada se relaciona com o preço do bem. Você toma como dado renda dos consumidores, preço de outros bens, preferência dos consumidores. Se a renda dos consumidores mudar, essa curva de demanda se desloca para a direita, se for um bem normal, dependendo do bem pode se deslocar para a esquerda, mas
você toma como dado as outras variáveis. E a ideia é assim, você representa a curva num gráfico de 2 dimensões, quando uma das variáveis, que não é aquela, não é uma daquelas que está, a qual está associado a um dos eixos, se modifica, você tem um deslocamento da curva. Aqui nós vamos ter algo parecido. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou representar a curva F no espaço. Taxa de câmbio, vou marcar em vermelho. Ou melhor, prefiro em verde, desculpe. Eu vou representar a Eisenhower-Creutzfeldt, a curva F num gráfico onde os eixos serão dados por taxa de câmbio e o eixo horizontal para a curva E, não é exatamente para o valor do F. Algo mais geral, que vamos dizer para as taxas de retorno, porque depois eu vou colocar também a taxa de juros doméstica, que não está aparecendo aí na discussão. Tá? Mas então eu só vou estar botando representando essa relação no gráfico, mas só tem 2 dimensões. Num eixo vai estar o F, no outro o E, e essas duas. Aí quando uma dessas aqui mudar, a curva que eu vou desenhar vai ter que se deslocar, tá legal? Então, indo para o último bullet item, da última bolotinha da página 6, vai aproveitar e confessar a minha ignorância. Como é que é o nome desse símbolo aqui em português, senhores? Tem um nome? Além disso aqui não seja bolota, bolotinho? Temos um nome para isso na nossa língua? Eu não sei, professor. E o que você diz quando quer falar deste símbolo, Rafaela? Uma bolinha. Uma bolinha, tá. Tá bom. Eu mesmo deveria falar uma bolinha ou bullet item. Fico confuso. Ok. Então, esse glorioso bullet item, né, foi popularizado aí com o PowerPoint. Bom, eu não sei, vocês lembram na época que não existiu, na época que o PowerPoint estava aparecendo? Possivelmente não, né? Quando vocês começaram a prestar atenção, quando você estava na quinta, sexta série, possivelmente já existia PowerPoint por aí, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar como dado os valores do R, vou tomar como dado R asterisco, E mais, e vou colocar, como eu já falei, vou representar a relação entre o F e o E, que é definido por essa equação que está aqui em cima, que é essencialmente que é idêntica, equivalente à equação 10, num gráfico, que vai ser a figura 3. E observe que X, letra X, minúscula aqui, é uma anotação para taxa de retorno, porque para não ficar escrevendo taxas de retorno. Aí eu usei X. Tá? E por que é taxa de retorno? Lembra? A gente, quando estávamos olhando aqui, a gente tem essa igualdade aqui, ó. A gente tem que o R, a taxa doméstica de juros, é uma taxa de retorno. Isso aqui também é uma taxa de retorno. E aqui o delta. E a gente falou, isso aqui é o retorno de R$1 investido taxa de retorno de R$1 investido no Brasil. Isso aqui é o retorno de R$1 que é investido nos Estados Unidos e repatriado para o Brasil no momento do resgate do investimento. Então, esse F também é uma taxa de retorno. Aí, por que você usou F? A palavra em inglês. Foreign. Ou seja, retorno dos reais investidos no exterior, foreign investments. Tá? Foi dali. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Mas eu não quero apagar tudo, não. Me dei conta aqui. Quero manter aquela expressão do lado. Não, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte aqui, peraí. Isto aqui, Ctrl C. Agora, vou fazer assim, assim. Deletar. Vou escrever a expressão com a qual estou trabalhando. Vamos ver. O que aconteceu? É o símbolo de fração aqui na altura do sinal de mais. Aqui é mais, menos zero, sobre E. Colar aquilo que eu tinha copiado ali, vamos ver se eu vou ter sucesso. Sim, tive. Isso aqui vai ter importante para a discussão que a gente vai ter mais à frente. Aí, como eu disse, vou desenhar isso num espaço com E e taxa de retorno. Seguiu.
o Krugman-Obstfeld. Como é que você define quem vai ficar na horizontal e na vertical? Seguindo o que o Krugman-Obstfeld fizeram, realmente não está claro para mim se realmente botaram uma variável na horizontal e outra na vertical, ou se teria um motivo, se houve algum motivo para eles trabalharem assim, não sei. Então, lembra, X quer dizer taxa de retorno. Então, entre outras coisas, o F pode ser associado a esse eixo horizontal que aqui está. E aqui o que interessa para a gente, vai fazer um gráfico, é que a relação entre o F e o E é decrescente. Aí eu então desenho a curva F assim, desse jeito, tá? Deixa eu ver se isso é o gráfico 3. A figura 3 que eu falei, né? Sim, isso é exatamente a figura 3, tá? Perdão, agora que eu estou vendo aqui tem uma pequena coisa. Na figura 3, aqui ao invés de usar X, eu usei F, tá? Acho que tanto faz, mas mais à frente eu vou usar X, então eu já prefiro deixar X, deveria ter como. Meu modo de ver, acho que o gráfico, eu preferia apagar o F que tem no gráfico, figura 3 e colocar X. Eu desenhei aqui no quadro, tentei no quadro desenhar uma linha reta, nas notas de aula está uma linha reta, mas estritamente falando, se você for olhando para essas. Eu coloquei desse jeito aqui a expressão, mas se você vier olhar, colocar aqui R mais E mais sobre E menos 1, aí fica fácil de ver, a relação entre o F, o valor do F, e a taxa de câmbio não é linear, porque o E está no denominador da fração ali, tá? Definitivamente não é linear. É mais, por simplicidade, para tudo que a gente vai fazer aqui pode ser uma linha reta, por simplicidade vou fazer. E, inclusive, vou dizer uma coisa, pelo menos esses gráficos que você vê aqui na figura 3, nas notas de aula, esses gráficos, eu só consigo, você pode ver que não tem nenhum desses gráficos que eu desenhei todos eles usando aquele programinha, o Paint do Windows. Eu só sei fazer linha reta ali, meus caros. Eu imagino que não seja muito complicado fazer uma parábola ou coisa assim, mas só sei fazer linha reta, não serve linha reta, então é mais fácil, inclusive, quer desenhar paralelos. Quando eu posso a linha reta, eu uso. Mas, estritamente falando, o gráfico não deveria ser uma linha reta, tá? Perguntas? Bom, então a gente desenhou a figura 3. Aí no começo da página 7, eu digo que o F não deveria ser não é uma linha reta. Mas o que a gente precisa aqui é o fato que a relação entre o E e a variável F é decrescente. Agora, meus caros, pensem o seguinte. Então agora eu vou... Não é isso aqui, não é aqui. Para tentar aproveitar esse gráfico que está. Vamos estar no seguinte exercício. Então, isso aqui agora, vai ser uma situação inicial. Número 1 quer dizer uma situação inicial, tá? Suponha que a gente esteja falando que acontece uma elevação no R asterisco, tá? O R asterisco estava no patamar E1, ele passa... E1 não, R asterisco 1 passa para o patamar R asterisco 2, e estamos falando de um crescimento na variável R asterisco. O que acontece com a curva F? A gente tem que usar essa relação aqui. Ali está dizendo, lá está dizendo o seguinte, quando o R asterisco cresce, o valor do F tem que crescer. Então, a gente está, por exemplo, pega uma taxa de câmbio qualquer aqui, pode pegar essa que eu vou chamar de etil. Então, associada a ela estaria um valor que eu vou chamar aqui de FT1, tá? Agora, para esse mesmo etil, se você manter, assumindo que a taxa de câmbio estava no patamar etil, olhando para a curva F, você concluiria que aquela variável F deveria assumir o valor FT1. Suponha que
o R asterisco aumenta, então o F precisaria aumentar, a gente precisaria de um valor à direita desse F1, alguma coisa como, que eu vou marcar aqui em vermelho, algo como F2. Então, esse ponto, mais ou menos aqui, faz parte da nova curva F. Agora, eu cheguei a essa conclusão pegando aquele etil que é genérico, para poder pegar o E aqui, qualquer outro, a conclusão ia ser a mesma. Eu obteria um ponto mais à direita. Então, a conclusão dessa discussão é que a curva F, quando o R asterisco aumenta, mais uma vez eu estou tentando desenhar uma linha reta. Eu deveria ter aprendido a usar uma régua com isso aqui. Ela se desloca dessa forma, tá? Então, se eu não estiver confuso, isso é a figura 4. Se você olhar nas notas de aula, a figura 4 é algo bem parecido com isso, só que está mais bem desenhado, né? E se a gente aumentasse o E asterisco? É o mesmo a representação gráfica, porque observe aqui, o R asterisco aumenta, o F aumenta. O E mais, desculpa, eu falei E asterisco, não, quer dizer E mais. Se o E mais aumentar, o F aumenta, então, graficamente, você tem um deslocamento para a direita da curva F. Então, a conclusão que, conforme na primeiro bullet item, que é na página 7, uma elevação em R asterisco ou uma em E mais, ou seja, uma elevação em qualquer uma das duas variáveis, e agora que tem um erro de concordância, né? Uma elevação em R asterisco ou em E mais desloca, né? Concorda com elevação. Desloca a curva F conforme ilustrado na figura 4. Perguntas até aqui? Então, eu vou agora estender a análise para falar da obtenção do valor de equilíbrio do E. Estaremos tomando as taxas domésticas de juros, a taxa doméstica de juros, a taxa internacional de juros e o E+ como dado. Então, como é que a gente vai ilustrar isso graficamente? Por algum motivo misterioso, esse aqui não quis apagar. Então, isso acontece aqui às vezes. Não sei porque isso aí como se ficasse numa camada protegida, sei lá que diabo é isso. Então, mais fácil abrir um novo. Não quero salvar. Pronto. Só que nisso me enrolei aqui e fechei o disco de pincel. Não é disco de janela. Disco de pincel não quero. Eu quero paleta de pincéis. Sim, quero esse aqui. Então, observe o seguinte, senhores. Vamos agora colocar em azul. X. Curva F. E nós temos as expressões, acho que eram 9, e a que vinha em seguida, não, 10 e a que vinha logo após. Não, perdão, vamos lá, colocar assim, 9, vou colocar tudo aqui, expressão 9. E a gente falou, para ter equilíbrio no mercado de câmbio, essa condição tem que ser satisfeita. Que lembra, isso aqui é simplesmente a condição R igual a R asterisco mais delta, que a gente tinha discutido na aula anterior. Aí, na expressão 10, eu digo o seguinte, olha, eu vou chamar aquele lado direito de 9 de F, então, consequentemente, quando eu combino a 9 e a 10, eu obtenho essa expressão aqui, R igual a F.
Tá? Ora, eu já representei no gráfico à esquerda o F. Eu preciso representar agora o R. Ah, tem uma curva. Não. Porque, basicamente, a gente vai estar tomando o R como dado, então, ou seja, e ele não depende da taxa de câmbio. Então, consequentemente, o R é só essa linha que deveria ser vertical aqui. Vamos ver se eu consigo fazer algo minimamente vertical. Ok? Então, o ponto de equilíbrio é o A. Somente no A você tem essa igualdade. R igual a F é satisfeita. Tá ok? E, consequentemente, o valor de equilíbrio da taxa de câmbio é o valor do E associado ao ponto A. Esse valor que eu acho que eu devo ter chamado de E-chapéu. Vamos olhar nos PDFs, no fim, os gráficos no fim da. Aqui, acho que é na última página desse jogo de nota de aula, sim, é a figura 5. Tá, exatamente a figura 5. Alguém vai fazer uma pergunta, algum protesto, alguma dúvida? Não? Então, vamos em frente. Precisamos avançar com essa matéria. Não é só porque o ensino online ainda é ensino, né? Eu tento, pelo menos. Curiosidade. Vocês não estão com saudade do ensino presencial, não? Não, né? Então, Eu não sei, professor, porque quando eu entrei eu já estava. você já. Foram só 2 dias no Mas presencial antes e. você teve. Não, antes de vir para a UFRJ, você estava no presencial, né? Assim, É, sim. é, Faz falta, com eu tô certeza. um pouco. Esse negócio de Covid está um pouco cansativo já, né? Tá, bom, vamos agradecer então, que nós estamos aqui. Oh, sei lá, graças a Deus eu não contraí isso. Mas foi um desastre mesmo para todos nós. Bom, por que, Arthur, você não teve os 2 dias? Você tem microfone para falar, Arthur? Que você entrou um pouco depois? O que você. Desculpa, o Arthur botou que não teve nem os 2 dias de. Tá sem medo. Você perdeu a primeira semana de aula, tá? Ok, então vamos avançar aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai mexer com as variáveis que a gente tomou como dadas, que são o R asterisco e o E mais. Quando você mexe com R asterisco ou E mais, a curva F se desloca. Quando você mexe com R, essa reta vertical aqui se desloca. Aí a gente vai ver, então, o que acontece. Quando o R aumentar, o que acontece com a taxa de câmbio de equilíbrio? Quando o R asterisco aumentar, o que acontece com a taxa de câmbio de equilíbrio? Vamos fazer esse tipo de exercício. Aqui. São 2 exercícios na prática, porque o terceiro é idêntico graficamente ao segundo. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não? Ok. Ok. O mundo era melhor antes desse tal de Covid. Na minha humilde opinião. Ok. Então, exercício. Estamos 7.3.1. Primeiro exercício. Delta R positivo. E acho que aqui eu falo de novo que é preciso explicar o gráfico. Tem de novo essa discussão. Tá? Então, a gente discute isso com a figura 6. Então, a gente vai tomar como ponto de partida o gráfico da figura 4. A única mudança que eu vou fazer, ao invés de chamar de A chapéu, não, ao invés de chamar de A, eu vou chamar de A1, e o E chapéu vai ser E1, que vai ser o equilíbrio inicial. Então, aqui, X, E, curva F, um certo valor para o R, aí vai ter um ponto que vai ser ponto de equilíbrio, que eu sei que vai ser inicial, E1. Então, nesse exercício aqui,
primeiro exercício. Está difícil escrever um E, hein, Alexandre? Vamos parece que agora eu consegui. Quem aumenta, a gente vai mexer com R. Então, isso aqui vai ter o R vai ter um valor inicial, um valor final. Vou chamar isso aqui de agora de R1. Tá? Então, é a situação inicial, está representada ali no gráfico. O R aumenta. Ou então marcar um valor maior para o R aqui à direita, eu vou chamar de R2. Estou representando agora a nova situação em vermelho. Uma nova reta vertical, que fica à direita da anterior. Um novo ponto de equilíbrio que eu vou chamar de A2. E o novo valor da taxa de câmbio. A minha conclusão, então, que para esse exercício, quando o ΔR é positivo, a conclusão é que a gente tem que a taxa de equilíbrio, taxa de câmbio de equilíbrio cai. Ou seja, acontece uma valorização da moeda doméstica. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então vou conferir este gráfico com um gráfico que eu coloquei nas notas de aula. Figura 6. É isso. Só que nota de aula tudo em preto, aqui temos cores. Tudo preto, também preto e branco, aqui temos uma segunda cor, né? Preto, o azul está no lugar do preto. Tá? Aí eu chamo a atenção que é preciso mais uma vez explicar o gráfico, eu menciono de novo aqui aqueles receita, dou aquela receita de bolo. Elabore um pequeno texto, contemple os seguintes 5 pontos. Você tem que falar das curvas iniciais, do equilíbrio inicial, deslocamento das curvas, do equilíbrio final e fazer a comparação dos equilíbrios. Aí, para esse exercício aqui, eu dou um textozinho como exemplo, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, antes da última, do exercício 2, tem um bullet item, antes do 2, eu digo o seguinte, eu estou assumindo que o E+, ficou constante. Como é que eu sei disso? Se eu mexesse com o E+, o F teria que se deslocar. Que lembra? Quando o E+ muda, o F se desloca. Na verdade, quando o E+ aumenta, o F vai para a direita. Podemos ser até mais precisos. Então, na hora que eu mantenho a curva F parada, eu estou dizendo que o E+ não se mudou, não se modificou. Aí suponho que eu digo, o que deveria acontecer com o E+? Digamos que você assumisse por um motivo qualquer que a taxa de câmbio amanhã ela tem essa queda na taxa de juros de hoje, ou seja, estou falando desse deslocamento, esse delta E aqui, associado a esses dois valores, o mesmo fator que gerou essa queda gerasse uma queda no E+, na taxa de câmbio um passo à frente, porque a taxa de juros amanhã vai estar mais baixa também, por exemplo. Então, você estaria dizendo o seguinte, a curva F, que era aqui o F1, viria para cá, e aí o novo ponto de equilíbrio seria aqui. Então, a nova taxa de câmbio de equilíbrio estaria associada a essa posição aqui. Então, haveria uma queda ainda maior na taxa de câmbio. Tá? Aí, então, basicamente, se você chegar à conclusão, ficar discutindo, chegar à conclusão, não, essa mudança no R, que jogou o E para baixo, nessa análise gráfica, também deveria estar jogando o E mais para baixo, você chegaria à conclusão que tem uma queda no E ainda mais intensa. Haveria um problema, o exercício seria inconclusivo, se você falasse, essa queda no R faz com que o E mais aumente lá na frente, vá na direção oposta do E. Então, você está dizendo, a curva F viria para cá. Aí o que acontece com a taxa de câmbio? Ela aumenta. Não, eu não sei. Ela viria para cá, né? Porque se eu fizesse um deslocamento que fosse modesto, a taxa de câmbio ainda estaria caindo, né? Mas o fato é o exercício fica inconclusivo, tá? Aqui nesse exercício, vamos assumir que o E+, conforme está no gráfico das notas de aula, que o E+, não muda. Ok? Ele permanece constante. Perguntas até o momento? Não. Então, vou apagar o quadro. Não vou apagar tudo, não. Quero manter o gráfico. Toda a parte em azul.
Tem uma coisinha que eu quero apagar aqui. Ah, que pecado. Tem que apagar aqui manualmente no lápis, não na borracha. E recompor aqui com a caneta. Vamos ver se vai ter sucesso nisso. Desconfio que não. Eu ter dado um Ctrl+C nesse gráfico na situação inicial para poder simplesmente copiar e colar. Vamos ver se eu consigo recompor esses trechos que ficou. Ah, parece que deu. Ok. Então, essa é a situação inicial. Agora o R ele não vai mudar, eu só vou apagar o subscrito 1 aqui para evitar a confusão. Então, agora eu estou mudando o exercício. Quem eu estou fazendo, ao invés de aumentar o R, eu estou aumentando o R+. Então, vamos até pensar o seguinte. Se uma elevação na taxa de juros doméstica fez com que o E caísse, uma elevação na taxa de juros internacional deveria ter o efeito oposto, puxar o E para cima. Né? E é o que... Até, inclusive, você pode pensar na expressão 10, pode olhar para até a 10. Não é a 10, não, a 9. 9. Ela escreverá isso aqui, R igual a R asterisco, mais menos zero, tudo na fração, né? Na verdade, se olhar com cuidado, é como se, na prática, você tivesse uma variável que seria a diferença R menos E mais, né? Então, realmente, aqui sugere que se o R aumentando, você tem um tipo de impacto sobre a taxa de câmbio, uma elevação no R asterisco deveria ter um impacto na direção oposta. E vai ser exatamente isso que vai acontecer aqui no gráfico. Análise gráfica. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui, senhores, é o seguinte. Conforme a gente discutiu há poucos minutos, uma elevação no R asterisco desloca a curva F para a direita. Mas eu não lembro como é que ela se desloca, se ela se desloca para a direita ou à esquerda. Você pode, como eu fiz, pode depois voltar no YouTube e olhar como é que eu cheguei à conclusão que ela desloca para a direita. Para a mesma taxa de câmbio, você pode até olhar aqui a expressão F é igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. Se a taxa de câmbio ficar no patamar é 1, perdão, na situação inicial, no equilíbrio a 1, qual era o valor do F? O F era igual a R. Tá? Agora que você aumentou o R asterisco, se a taxa de câmbio ficar no patamar é 1, o F aumenta. Então você precisaria, se a taxa de câmbio ficasse no patamar R, o F precisaria aumentar, precisaria ter um valor maior. Estamos falando então de alguma coisa desse tipo aqui. Pode passar para vermelho. Esse ponto aqui deveria estar na nova curva F. Então você teria uma nova curva F passando à direita da curva F inicial, que me dei conta, eu vou botar aqui o subscrito 1. Tá? E aqui é a curva. Quero botar em vermelho, desculpe, perdão. É a curva F2. O equilíbrio passa a se dar nesse ponto A2, né? Com a taxa de câmbio E2. Então a gente conclui que a elevação no R asterisco faz com que a taxa de câmbio de equilíbrio aumente. Tá? Permito-me comparar, então, esse gráfico com os que tem na nova aula, deve ser a mesma coisa. É o último. Sim, é isso. Só que de mais uma vez das notas de aula está melhor, né? Mais bem desenhado. Perguntas até aqui? Aí o terceiro... Não, então o terceiro exercício é um ΔE maior que zero. Mas lembra, um aumento no R asterisco joga a curva F para a direita, aumento no E+, joga a curva F para a direita, é o mesmo, graficamente é a mesma coisa. Você desloca a curva F para a direita, você obtém o mesmo gráfico. Tá?
Aí, só para deixar claro aqui, eu menciono que isso aqui foi uma depreciação cambial. E eu chamo a atenção na última linha, desculpa, no segundo boletim do exercício 3, que olha esse, agora a gente pensa aqui para esse exercício, que é ilustrado por esse gráfico também, olha o que aconteceu aqui. As taxas de juro R e R asterisco estão constantes. Mas se os agentes perceberem que amanhã a taxa de câmbio muda de patamar, isso impacta a taxa de câmbio já hoje, tá? Que isto aqui é a taxa de câmbio que prevalece hoje nos mercados. Então, se a taxa, o chamado é mais, que o valor da taxa de câmbio um passo à frente mudar, isso desloca essa curva F e impacta a taxa de câmbio hoje. Tá? Então, se alguém achar amanhã o dólar valoriza, isso já deveria ter impacto sobre a taxa de câmbio dólar real hoje. Perguntas? Professor, eu não entendi muito bem essa última questão. Sim, eu podia repetir? A 3 ou a 2? Não, essa última sobre o impactar o dólar hoje. Por que acontece dessa maneira? Uma coisa, vamos lá. Primeira parte, fácil, aparentemente meio difícil, mas como é mais, não é dizer mecânica, mas talvez seja mais lógica, com menos palavras, com auxílio do gráfico. Vamos ter esse exemplo, está claro. Você concorda que graficamente o exercício 3 é idêntico ao exercício 2? Acho que sim. Vamos por esse. Então, está bem claro. Por quê? Alguns minutos antes, nós discutimos um aumento no R asterisco, joga a curva F para a direita. Um aumento faz um deslocamento desse tipo aqui, ó, na curva F. Lembra? Um aumento no E+, faz a mesma coisa. Joga a curva F para a direita, tá? Então, o que eu fiz o exercício 2, e após concluir o exercício 2, eu disse, vamos fazer agora este exercício aqui, que seria o 3, tá? Exercício 3. Este que está aqui seria o exercício 2. Eles estão numerados lá na nota de aula, tá claro? Aí eu simplesmente disse o seguinte, olha, mas graficamente, o exercício 3, a análise gráfica é a mesma. Por quê? O exercício 3, o que acontecia era o deslocamento, desculpa, exercício 2. No exercício 2, você tem o deslocamento da curva F para a direita. E no 3, deslocamento da curva F para a direita, análise gráfica é exatamente a mesma. Até aqui você está ok, Rafael? Sim. Aí, aqui eu fiz o seguinte, no final do 3, eu faço o seguinte comentário. Mas olha que coisa legal, interessante, ou talvez surpreenda para algumas pessoas. Possivelmente me surpreendeu em algum momento, mas hoje não me surpreende mais. Olha a natureza do exercício 3, tá? Que graficamente é isso que está meio feio aqui, mas também você tem nas notas. Tem isso. Estão falando desse gráfico aqui. Tá? Você tem esse gráfico muito melhor lá no fim, nas notas de aula. Tá legal? O que está acontecendo aqui? Você está dizendo que uma mudança no exercício 3, um delta é mais positivo, jogou a curva F para a direita, consequentemente, houve um delta E positivo, uma elevação na taxa de câmbio hoje, aqui, estava R$4,20, R$5,10 passou para R$5,40. Mas e por que isso aconteceu? Porque as pessoas passaram a acreditar que amanhã a taxa de câmbio vai ser maior. Que lembra, quem é o E+? É a taxa de câmbio uma data à frente. Tá legal? Então, esse exercício ele ilustra o seguinte. Se o valor da taxa de câmbio esperado para a taxa de câmbio amanhã aumentar, isso impacta a taxa de câmbio hoje. Ok? Eu acho que eu entendi. É isso. Tá legal? Tudo bem, obrigada. Mais perguntas, gente? Então, isso aí encerra o tópico 8. Nós já vamos começar. 8 não. 7. Já vamos começar o 8, mas acho que antes eu vou pegar um exercício mais chatinho aqui dessa lista, referente ao 7, que com frequência as pessoas pedem para resolver e já vamos fazer aqui em sala. Tem uns exercícios simples, como esse que eu fiz em sala, mas tem um que acho que é o último exercício da lista, que é um pouquinho mais complicado.
e gira em torno disso que eu falei aqui agora também. Então, o que eu preciso é localizar a lista 7. Eu estou falando deste exercício 6. Quero dar um zoom nisso aqui. 300. Tem que digitar, não tenho 300 ali. O exercício 6 da lista 7 diz o seguinte: em virtude de um comunicado do FED, da Reserva Federal Americana, referente a mudanças futuras na política monetária dos Estados Unidos, hoje, que eu estou chamando de data T, os agentes econômicos passam a esperar que a taxa de juros nos Estados Unidos, na data T mais 1, será mais alta do que a originalmente prevista. Discuta os impactos sobre a taxa de câmbio real-dólar contemporânea, ou seja, os impactos sobre o ET, dessa revisão de expectativas. Por simplicidade, assuma que as demais taxas de juros relevantes para sua análise não se alteram. As demais taxas de juros relevantes para a análise são as taxas de juros do Brasil, tá? E a taxa de juros dos Estados Unidos hoje, que ali o comunicado FED diz o seguinte: olha, taxa de juros, a taxa de juros vem há meses, em 1% ao ano. A partir daqui a 2 meses vai começar a subir essa taxa de juros. Tá? Aí a pessoa olha, por exemplo, para por exemplo, aqui a ilustração do equilíbrio, essa figura 5. Aumentei demais, agora ia diminuir um pouco. Figura 5. E diz: olha, não acontece nada. O equilíbrio, essa figura 5 discute o equilíbrio. O R, o Alexandre disse no enunciado, fica constante, mas taxa de juros permanece constante. Quem está subjacente ao F é o R asterisco, contemporâneo. Também não muda. Então a curva F não se desloca, nada acontece. Não, tem uma sutileza aqui. Aqui tem que fazer algo que é comum em economia, fazer o que se chama, nesses chamados modelos intertemporais, que você compara, você encadeia a análise de uma data com a análise de outra data. É comum, às vezes, depende do contexto. Tá? Às vezes, você analisa o que acontece hoje para usar alguma conclusão sobre o que acontece hoje sobre o que vai acontecer amanhã. Mas às vezes você vai fazer o caminho contrário. Em inglês seria backward induction. Eu traduziria isso em português como indução reversa. Tem uma expressão em teoria dos jogos, a expressão backward. Teoria dos jogos é uma área da economia, muito utilizada. Backward induction é basicamente que você começa analisando o que acontece no chamado final do jogo. No final da interação dos agentes, chega a uma conclusão e vai usando a informação. Tudo bem, na última data acontece isso. Dado que acontece isso na última data, eu posso dizer o seguinte sobre a penúltima data. Agora eu posso voltar para a antepenúltima data. E vem voltando até chegar à data inicial. Tá? Nós vamos fazer isso aqui, mas só com 2 períodos. Então, eu vou analisar primeiro o que acontece na data T mais 1. Então, desculpe, esse é o exercício lista 7, que é 6. Lista 7, que é 6. Então, a gente começa analisando o que acontece na data T mais 1. Ora, na data T mais 1, o equilíbrio no mercado de câmbio é dado por um gráfico como aquele que a gente discutiu agora há pouco. Apresentamos ali no PDF. Então, e aqui eu vou colocar o índice T para que eu ajudar, lembrar que eu estou falando da data T mais 1. Então, eu vou chamar de A chapéu
Ah, por que não coloca 1? Porque eu vou botar com um T mais 1 aqui para eu lembrar, tá? Estou falando da data T mais 1, que agora estou usando subscrito aqui para denotar o tempo. Talvez em vez de chapéu, desculpe, acho que eu prefiro usar a sigla, um símbolo, uma linhazinha, que aí uma linha só quer dizer situação inicial na data T mais 1. Duas linhas querem dizer situação final na data T mais 1. Então, essa aqui era a situação antes do Fed anunciar a mudança na política monetária dos Estados Unidos, tá? Então, hoje, na data T, os agentes acreditam que a taxa de câmbio de equilíbrio vai ser essa aqui, um passo à frente, na data T mais 1. Alguma pergunta até aqui? Não? Aí supõe agora, senhores, como diz enunciado, que a Reserva Federal diz que o R asterisco vai crescer no futuro. Então, nessa data T mais 1. Então, essa é a curva F, conforme a gente discutiu um pouco antes, se desloca dessa forma aqui. Então, desculpa, aqui é F' T mais 1, tá? Então, vai para a posição F, duas linhas T mais 1. Aí surge um novo equilíbrio para a data T mais 1, que eu vou chamar de A, duas linhas, com uma nova taxa de câmbio de equilíbrio para essa data T mais 1. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, isso encerrou a nossa análise sobre a data T mais 1, e a nossa conclusão é que ali na data T mais 1 haverá uma depreciação da moeda do real, né? A taxa de câmbio na data T mais 1 aumenta devido a essa puxada na taxa, elevação na taxa de juros norte-americana. Ok. Agora eu vou usar esta conclusão aqui para fazer na minha análise do que acontece na data T. Então, vou tentar botar na parte de baixo do gráfico, espero que eu consiga encaixar aqui, o que acontece na data T, que é hoje. Então, aqui é XT, aqui ET, aqui é a taxa de juros para a data T, e aqui é a minha curva F, que eu vou chamar de FT, aí o equilíbrio inicial que eu vou chamar de T, com a taxa de câmbio ET', tá? Aí o que aconteceu? Lembra que por trás do FT, da posição, determinando a posição da curva FT, tem aquela variável E+, que é a taxa de câmbio um passo à frente. E a nossa análise do que acontece na data T mais 1 nos permite concluir que a taxa de câmbio um passo à frente aumenta. Na data à frente aumenta. Consequentemente, a curva F vai se deslocar, e conforme a gente discutiu, elevação não é mais, desloca a curva F para a direita. Então, deixa eu colocar aqui uma linha, aqui, ó, linha. E a gente tem uma nova curva F, que eu vou chamar de F duas linhas T, um novo ponto de equilíbrio, A duas linhas T, e aqui um E duas linhas, acabei botando 3, desculpe. E. Então, a nossa conclusão é que acontece uma elevação na taxa de câmbio hoje, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até o momento? Então, isso, se caísse na prova, é uma questão relativamente um pouco mais complicada, né? Inclusive, a explicação no gráfico, você tem que desenhar esse gráfico aqui de cima, explicar, para depois desenhar o de baixo, explicar de novo. E você olhar visualmente para os dois gráficos, parece que a única diferença de um gráfico para o outro são os dois subscritos. São os subscritos T mais 1 e T. Mas não é tão simples. Detalhe. Esse deslocamento aqui, ó, deslocamento 1, foi gerado por
pelo delta R asterisco, a mudança na taxa de juros anunciada pela Reserva Federal Americana. Ao passo que esse deslocamento aqui no gráfico de baixo, 2, esse deslocamento é decorrente da mudança do taxa de câmbio de equilíbrio na data T+1, tá? Então, apesar de os gráficos parecerem quase que idênticos, a explicação desse deslocamento 1 é diferente da justificativa para o deslocamento 2. Deslocamento 1, elevação na taxa de juros dos Estados Unidos, que vai acontecer mais à frente. Mas ele é deslocamento 2, decorrente da mudança na taxa de câmbio de equilíbrio na futura, que foi causada, e por sua vez, essa mudança foi causada por essa mudança nessa variável que causou o deslocamento 1 que a gente tem no gráfico, tá? Perguntas? Então, só para eu ver o que eu coloquei aqui no gabarito deste exercício. Para isso, eu preciso achar o meu mouse, já achei. Gabaritos estão aqui. Então, deve estar quase lá no fim. O gabarito é relativamente simples. Tem uns gráficos como esses que aqui estão. Tá? E agora estou vendo, ao invés de usar uma linha, 2 linhas, eu usei T mais 1,1, T mais 1,2, desculpa, a notação é meio pesada, talvez até o que eu coloquei aqui no quadro seja melhor, tá? Então, ok? Então, esse 1 que aparece depois da vírgula quer dizer situação inicial, o 2 depois da vírgula aqui, situação final, tá? Mesma coisa aqui. Tá certo? Perguntas? Não? Aí alguém, os gráficos têm que ficar um do lado do outro. Não precisa não. Até pode ficar um numa página, o outro na outra. Aqui, nesse exercício específico, esses gráficos você pode colocá-los um lá em cima na página, à esquerda, lá embaixo à direita, não tem problema, tá? Porque não tem uma exigência conforme tínhamos no modelo do tópico anterior, que era um modelo que tinha lá no manual do Menkel, que tinha aquele com 3 painéis, tinha que ficar um gráfico, 2 lá em cima, e o terceiro gráfico ficava embaixo do gráfico que ficava na linha de cima à direita. Perfeitamente alinhado. Aí também tinha um alinhamento perfeito dos eixos horizontais nos gráficos que ficavam na parte superior da figura. Bom. A gente vai começar o próximo tópico. Temos 25 minutos. Vamos trabalhar. Alguém precisa trabalhar no Brasil, gente. Então, nós vamos trabalhar, para dar exemplo. Tópico 8. Vou deixar isso daqui. Tópico 8. Então, o que vai acontecer? Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, tópico 8. Olha que coisa horrorosa. Será que está assim também no outro? Deve estar. Meu Deus do céu. Eu certamente... Não, no outro até que eu botei o deixa. O que está faltando aqui? Já vi, olhei aqui, botei o olho e vi. Está faltando a palavra deixa, né? Considerável parte deste documento. Tá? Considerável parte deste documento é baseada no capítulo 14 do livro-texto do Krugman Obstfeld. Tá? Então, espero que seja claro que eu não tenho nenhuma pretensão a ser o criador desse modelo, nada do tipo. Então, eu começo aqui dizendo o seguinte: nós estudamos no tópico anterior a determinação da taxa de câmbio para dados valores do R asterístico e do E+. Estudaremos no presente tópico os seguintes 3 itens. Lembra, o R estava dado para a gente, exógeno. Agora a gente vai, como eu falei, a expressão que os economistas usam é endogenizar. Exógeno será definido fora do modelo. Agora o R será endógeno, determinado dentro do modelo. Porém, vai aparecer outras variáveis exógenas. O PIB,
e o nível de preços. Em seguida, feita o nosso estudo da determinação do R, dado PIB e P, a gente vai estudar a determinação conjunta da taxa de câmbio do E do R. Para dados valores do R asterisco E mais, esse, por enquanto, nós vamos manter fixos no passo 2. E dado o PIB e o nível de preços. No 3, a gente vai falar da determinação conjunta do E no curto e no longo prazo. Você pode interpretar o seguinte: esse aqui é o E hoje, e esse o E mais seria o E de longo prazo. Se quiser, basicamente, simplifica, você tem dois períodos: hoje, presente, e uma data futura, lá longe, longo prazo. Então, literalmente é isso que o Krugman e o Sfeld fazem. Eles trabalham com duas datas, dizendo que uma é o presente e a outra é o longo prazo. Então, a gente vai falar da determinação conjunta do E de curto e longo prazo e do R para dados valores de R mais, M e Y. Tá? E aqui, qual vai ser o truque deles? A gente falou do modelo monetário do balanço de pagamentos no final do tópico 6, que nem tinha no manual do MEC, ele entra aqui. Que basicamente a gente vai dizer, o E é o valor de longo prazo, o E mais, desculpe. Isto aqui é o valor de longo prazo da taxa de câmbio. Aí a gente vai usar, pelo modelo monetário do balanço de pagamento, a taxa do câmbio a longo prazo vai ter comportado dessa forma. É isso que vai acontecer. Perguntas até o momento? Então, a gente vai falar aqui o mercado monetário e a determinação de R. Aí alguém, mas espera aí, a gente já fez isso. Se não falha a memória, foi o tópico 4, até caiu na prova. A gente discutiu o mercado monetário. Lembra, no tópico 4 era longo prazo. O autor tomava o PIB como dado e o V como dado. Aqui a gente vai fazer o seguinte, e falava da determinação do P. Aqui agora a gente vai mudar a abordagem. Vamos falar o seguinte: o P está dado, é exógeno, e a gente vai permitir que o V, a velocidade, varie de acordo, a gente vai falar mais à frente, vai depender da taxa de juros. Tá? Então, a gente começa assim dizendo: considera a equação quantitativa, MV igual a PY. Então, em vez de assumir que o V é constante, suponha que o V depende de R e que a dita relação é crescente. Então, a gente vai estar trabalhando mais uma vez com a chamada equação quantitativa. Mas, em vez de dizer que o V é constante, a gente vai dizer que o V depende de R e que uma elevação no R leva a uma elevação do V. Por quê, Alexandre? A ideia é o seguinte: por exemplo, quando eu durmo, deixo dinheiro na minha carteira, o que eu deixo de ganhar com esse dinheiro? Poderia ter comprado coisa que você consumiu hoje. Além disso, mas o que está aqui na nossa discussão, é que esse dinheiro que está na minha carteira, ou parado na conta corrente, sem render juros, eu poderia ter colocado num fundo, esse dinheiro poderia estar rendendo juros. Tá? Na hora, e esse aqui é o R, a taxa nominal de juros. Até acho que eu comentei aqui em algum momento, na época antes do Plano Real, quando a inflação era alta, 40% ao mês, eu deixava e não sou eu, todo mundo aqui no Brasil, deixava o dinheiro na carteira, o dinheiro parado no banco, assim, no mínimo. Tá? Eu até comentei, eu deixava para botar gasolina no meu automóvel sexta-feira, depois de 5 a partir de 5 da tarde, que o banco já estava fechado. Que não dava, eu passava a pagar para ele com cheque, não dava tempo do dono do posto, o gerente do posto, depositar o cheque ainda na sexta-feira. As pessoas deixavam o dinheiro no osso. Por quê? Porque como a taxa nominal de juros era 41%, 42% ao mês, você deixar o dinheiro parado na carteira, você perdia muito, né? O custo de oportunidade de carregar a moeda era muito alto. Então, mas a lógica, apesar isso não ser tão intenso hoje com a inflação baixa, como era no período pré-plano real, a lógica é a mesma. Ao carregar dinheiro em espécie ou deixar dinheiro parado na conta corrente, você deixa de ganhar juros. Então, a ideia é que quanto maior for a taxa de juros, mais rapidamente as pessoas tentarão se desfazer da moeda. Receber alguma coisa, ao invés de levar uma semana para ir no banco depositar, a pessoa vai tentar botar no banco o dinheiro mais rapidamente para começar a ganhar juros, e colocar no fundo de investimento e ganhar juros. Tá?
Então, o dinheiro tende a circular mais rápido quanto maior for a taxa de juros nominal. Tá certo? Então, a gente vai estar. A nossa ideia é que aumentando o R, o V, que aparece na teoria quantitativa, cresce. Tá? Inclusive, uma das coisas por trás da ideia de que na teoria quantitativa, no longo prazo, o V é constante, é que no longo prazo a taxa nominal de juros também estaria determinada. Tá? Não sei se ele vai chegar a discutir isso aqui, não, mas na prática é isso que tem que estar por trás da ideia de que o V é constante. Então, quando eu digo, está escrito na nota de aula, supõe que V depende de R, que a dita relação é crescente, ou seja, um aumento no R aumenta o V. Aí eu digo assim, intuição, quanto maior o valor de R, maior o custo de oportunidade de carregar a moeda, é a discussão que a gente teve agora. Aí eu digo o seguinte, no último travessão da página 1. Observe que ao assumir que V depende do R, nós estamos modelando quanto de... Nós estamos dizendo, falando sobre o comportamento dos agentes, dizendo o quanto eles querem carregar ou deixar de carregar de moeda. Implicitamente, nós estamos modelando a demanda por moeda. Perguntas? Feitas essas considerações, podemos, então, reescrever a equação quantitativa da seguinte maneira. Então, aqui, eu vou simplesmente trazer, vou dizer que, para lembrar que eu estou falando de demanda por moeda, eu vou colocar um superescrito D no M, só para dizer demanda. Vou escrever ele desse jeito, assim, 1 sobre V, com, entre parênteses, o R, vezes PY, isso está escrito ali? Não, não é isso. Mas já vai ser. Mas por enquanto é isso. Simplesmente eu trouxe o V, que aqui está, para baixo. Agora, só para não haver dúvida, agora, talvez não tenha usado isso aqui. Por aí, quando a gente escreve assim, f de x, ele vai dizer assim, tem uma variável, por exemplo, y. Então, assim, o y depende por uma determinada, afetado pelo x. Tem uma certa expressão, por exemplo, y igual a 5x mais 2. Tá? Então, f é igual a 5x mais 2. Então, só, você escreve isso aqui para enfatizar que a dependência da variável y, ela depende do valor de x. Tá? Para enfatizar essa dependência. Às vezes, o que é comum, ao invés de escrever f de x, as pessoas escrevem assim, y igual a um y de x. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Então, quando eu escrevi assim, V, abre parênteses, R, fecha parênteses, conforme está aqui, eu estou só enfatizando a dependência da variável V ao R. Aí eu vou trazer agora o P para o lado esquerdo. E escrever isso aqui. Aí acho que cai, essa expressão aparece nas notas de aula. Tá? Aí eu faço uma pequena coisa aqui, que não precisava fazer, mas só para escrever. Me dá o direito de escrever um pouco, mas não ficar escrevendo 1 sobre V de R. Eu defino uma outra letra H, só para não ficar escrevendo 1 sobre V, para escrever um pouco menos igual a H. Que também, como V depende de R, isso aqui depende de R também. Opa, aqui não é V, aqui é Y, desculpe. Lembrando aí que isso aqui é o PIB real. Bom, então eu coloco essa expressão e depois dela nota de aula. Eu digo, coloco H de R é igual a 1 sobre V. Tá? Isso aqui é mencionado. Ou seja, que o H de R é igual a 1 sobre V, está escrito ali nas notas de aula. E aí eu digo o seguinte, o H de R é decrescente em R. Por quê? A gente tem uma relação crescente de V e R. Logo, quando o R aumenta, o V aumenta. Consequentemente, quando o R aumenta, 1 sobre V diminui, porque o V aumentou. Então, R aumentou, 1 sobre V... Vamos lá, R aumentou, V aumenta. Então, R aumentou, 1 sobre V diminui. Se 1 sobre V diminui, o H também está diminuindo. Tá? Então, esse H de R ele é decrescente, tem uma relação decrescente com a taxa de juros, R. E aí, de novo, para escrever um pouco menos,
eu vou usar o M minúsculo. A gente já usou o M minúsculo para multiplicador monetário, agora, infelizmente, a notação econômica como é essa. O Mzão sobre P, normalmente a gente, com frequência, usa M minúsculo. Então, esse aqui não é o multiplicador monetário. Então, eu vou... Desculpe, eu pulei, agora que eu vi, pulei um, mas também, a gente já pode colocar aqui. Mais à frente, eu vou usar o M minúsculo para não escrever a fração M sobre P. Quando não for necessário ser explícito sobre o numerador e o denominador, eu vou escrever somente M minúsculo, tá? Então, agora a parte que eu pulei, que eu tinha pulado, desculpe. O que você pulou, Alexandre? Eu pulei esse pedaço aqui, já falei isso aqui. Então, faltou isso aqui. Então, eu digo, a quantidade ofertada de moeda, eu vou usar a letra M, pura e simplesmente, sem nada, tá? Então, vou apagar o quadro. Alguém se opõe? Até aqui a gente tem o seguinte: MD sobre P é igual a um H, que depende do R, vezes o PIB. Tá? Aí, e a tal condição de equilíbrio seria oferta de moeda igual a quantidade ofertada de moeda igual a quantidade demandada. Então, a condição de equilíbrio, você simplesmente pega esse M que está aqui e joga ali. Então, agora o M sem nada quer dizer oferta. Oferta de moeda dividido pelo nível de preço tem que ser igual a H de R vezes Y. Tá? Então, essa é a condição de equilíbrio no mercado monetário. Eu vou tomar. Agora veja o seguinte: eu vou tomar o preço, o P como dado, o PIB como dado. Então, isso aqui, na prática, é uma equação para uma variável. Só para deixar claro: as variáveis dadas, P, Y. A oferta de moeda está dada, é determinada pelo Banco Central. Consequentemente, isso pode interpretar assim: isso aqui é uma equação, você resolve uma equação para uma variável. Não vai resolver fazer álgebra, a gente vai analisar graficamente, como nós já fizemos várias vezes aqui nesta disciplina. Então, como eu tinha falado, vou usar o M minúsculo para representar o M sobre P. E aí eu digo, a figura 1 ilustra o equilíbrio no mercado monetário e a determinação da taxa de juros, nominal de juros de equilíbrio. As variáveis P, M e Y são exógenas. Então, vamos ver se eu consigo, aqui, a parte à direita aqui do gráfico, desenhar o que seria a figura 1 deste tópico. A gente procede da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui no eixo horizontal o M minúsculo, tá? Aí a gente marca, então, aqui em alguma... Olha qual é o M, olha qual é o valor do P e marca isso dessa forma. Aí, no eixo vertical, a gente vai ter o R. Ok? Com certeza, se eu conferir aqui na última página desse gráfico, é isso, Mzinho na horizontal. Sim, é isso mesmo. Isso aqui. Era para ser uma linha reta, para ser uma barriguinha ali à direita. Ai, ai. Agora um risco que não... Ai, saudade do quadro ali, quase, verdadeiro. Mas então, pessoal, é verdadeiro, ainda bem que existe esse. Não sei como eu trabalharia sem esse gráfico, sem esse quadro virtual aqui nos caras. Eu não tinha como dar o curso. Né? Vocês conseguem imaginar esta disciplina sem o quadro? Acho que não, né? Eu não consigo. Se alguém consegue, legal. Então, só para não haver dúvida, a gente já deve ter colocado aqui um S de oferta. Sim, então essa curva aqui é oferta de moeda. Ela não depende da taxa de juros. O Banco Central determina o M, o P está dado fora do modelo, então isso é a reta vertical oferta de moeda. E a demanda?
A demanda é simples. Observe que quando o R aumenta esse H, diminui o produto. Diminui, então, essa relação assim, MD sobre P associada à demanda, que a gente chama demanda real por moeda, só para não haver dúvida. O MD é a demanda nominal. O MD sobre P é a quantidade real, ou seja, o poder de compra que os agentes demandam, tá? Nesse caso, então, agora aqui o que acontece é que há uma relação decrescente com a quantidade, com o Mzinho que os agentes demandam e a taxa de juros. Então, a gente coloca aqui uma curva decrescente. Aí você tem esse ponto aqui que eu vou chamar, falha a memória, de A. Não, talvez chame de B, eu acho. Deixa eu conferir aqui nas notas de aula. Acho que vai ser chamado de B, tem um motivo para isso, se eu tiver chamado de B. Sim, pois chamei esse ponto de B. Tem um motivo para ele não ser chamado de A, depois a gente vai ver por quê. E essa aqui é a taxa de juros de equilíbrio. Tá certo? Então, esse gráficozinho simples ilustra a determinação da taxa de juros de equilíbrio, nominal de juros de equilíbrio, R-chapéu. Tá? Perguntas? Não? Então, aí, alguém pode olhar, isso que está aqui no quadro à direita é essencialmente a figura 1. Tá? A gente vai fechar a aula de hoje fazendo esses 3 exercícios, e aí na próxima aula a gente começa a sessão 8.2. Perguntas? Não? Então, vou só para tentar ganhar um tempo aqui. Paint. Vou botar esse tal de Painter aqui. Aí, quando quiser, vou copiar e colar alguma coisa lá no Paint, não sei se vou ter sucesso. Então, vou colocar o gráfico, a situação inicial, aqui. Então, nos exercícios 1, 2 e 3, a gente vai tomar como ponto de partida essa figura que aqui está. Aí, com sorte, eu vou conseguir colá-la no Paint para depois trazê-la de volta para este programinha. Colar. Sim, está lá. Então, possivelmente. Peço desculpas por uma falhazinha aqui, mas acho que a gente consegue viver com isso, né? Então, pensar aqui o exercício 1. O exercício 1. O que acontece no exercício 1, gente? No exercício 1, a gente está falando de um delta M positivo, uma expansão monetária. O Banco Central injetou moeda na economia. Vou colocar isso em vermelho agora. Então a gente parte daqui. Ó. Então esse M estava ali, vira um M1. Tá? M1 sobre P. Lembra que M1 aqui não é de conceito de meio de pagamento M1, não é. O subscrito ali é quer dizer situação inicial. Então, acontece uma expansão monetária. Aí aqui a oferta passa a ser S1, tá? A quantidade de moeda circulando na economia aumenta. Aí essa fração se desloca para a direita. Desculpa, a gente tem que achar uma fração à direita da fração M1 sobre P. Isso aqui deveria ser uma linha reta. E esse aqui é o ponto B2. R2. Então, conclusão, delta R negativo. Figura 2. É mais ou menos isso que tem nas notas de aula. A nota de aula está mais bem desenhada do que aqui. Tá? Perguntas até aqui, senhores? Então, este é o exercício 1. Vamos fazer agora o exercício 2.
O 2, a gente está falando que, por uma razão que a gente não sabe qual é, o nível de preços aumentou. Ou porque tinha havido no passado uma expansão monetária que finalmente impactou o nível de preço, a gente não sabe, o P aumentou. Então, eu venho aqui, selecionar tudo, copiar, editar, colar. Ok, consegui colar isto aqui. Então, é isto aqui que vai ser o nível de preços 1. Na hora que a gente diz que o nível de preços aumentou, apesar do Banco Central não mexer no M, o M, que está fixo, dividido por P, diminui. Então, em termos reais, é uma contração monetária. É como se o Banco Central tivesse diminuído o M, é o mesmo efeito. Então, essa curva S se desloca para a esquerda. Tá? E a demanda? A demanda a gente tem que pensar aqui o seguinte, a gente está representando ela desse jeito aqui, ó. Ela também... Não, veja bem, você pode, até para deixar esse ponto claro, se quiser, você pode botar assim, MD, M minúsculo D, igual a H de R vezes Y. Então é como se isso aqui, ou seja, não tem P do lado direito, esse é o ponto. Então a curva D não se desloca. Então você tem um novo ponto de equilíbrio aqui, B2, e uma taxa de juros maior, R2. Então, nesse caso aqui, a gente tem um delta R positivo. Conferir com a figura 3 das notas de aula. Aqui, ó. Não, quero olhar no meu PDF aqui no papel. Não é PDF, isso é papel, não é PDF. Ou seja, o PDF que eu imprimi, as notas de aula do papel que eu gerei a partir do PDF. Sim, é exatamente isso que nós temos na figura 3. Isto aqui é a figura 3. Tá? Vamos fazer rapidamente o último exercício ou vocês preferem parar? Melhor, eu gostaria de fechar. Vocês querem parar? Se ninguém falar para parar, eu vou fazer, hein? Então, vou fazer. Não, professor, a gente não aguenta. Não, vocês aguentam. Podemos fazer, né? Então, vou dar um novo, que esse aqui não apagou. Imagem, arquivo novo. Não quero. Então, vamos lá. Copiei. Acho que nem precisava, mas... Não. Aqui, editar, colar. Pronto. Aqui está o gráfico. Esse é só um pouquinho mais trabalhoso, o deslocamento da demanda. Então, exercício, a gente vai ver um deslocamento da demanda. Já vai ver por quê. Então, aqui é um delta Y. O governo aumentou o PIB. Não. O governo não controla diretamente o PIB. Os governos adorariam aumentar os PIBs, mas eles não têm uma caixinha de ferramentas para fazer o PIB aumentar. Eles fazem de conta que tem às vezes, mas não tem. Então, alguma coisa aconteceu que o Y aumentou. Por exemplo, você vai falando do Brasil, o preço das commodities subiu, isso é bom para o Brasil, que o Brasil exporta muito para o PIB, impacta positivamente o PIB brasileiro. O Brasil exporta várias commodities. Bom, o Brasil exporta produz e exporta várias commodities. O mais importante é que produz, além de que propriamente exportar. O PIB não é só exportação, é produção. Então, vamos olhar aqui. A curva S não impactada, a curva S aqui, ela depende só do M e do P. Nenhuma dessas duas variáveis mudou. Então, a curva S fica parada. Não acontece nada, não. Devagar com dor. Que a demanda por média pode interpretar assim, ó, ela é H de R vezes Y. Então, por uma mesma taxa de juros, por exemplo, o R1, o Mzinho que as pessoas demandariam seria maior, né? Então, se elas estavam, o Mzinho que elas demandavam na situação inicial era este aqui, igual a exatamente ao que o Banco Central está ofertando, então pode botar um 1 aqui. Agora, elas vão demandar mais. Então, o fato é que a curva de demanda, nesse espaço aqui, a curva de demanda por moeda se desloca para a direita. Aí surge um equilíbrio aqui, B2. Então, a taxa de juros aumenta. Então, a nossa conclusão aqui
é um ΔR positivo. E, senhores, me permitam conferir isto aqui com a figura que a gente tem nas notas de aula. Vale a memória, figura 5. Figura 4, professor. Obrigado. Figura 4. É isso aí. Podem olhar lá depois, comparar até quem não copiou agora, comparar com o que tiver no YouTube, com o que tem nas notas de aula. Figura 4, é isso aí. Então, perguntas. Já passamos 2 minutos. Não perguntas, ninguém vai fazer, gente. Então, vou interromper a gravação. Na próxima aula, a gente começa a subseção 8.2. Vou interromper a gravação. Stop recording. Sim, quero